Dia. Fechar aqui nossa apostila de doutrina espírita para principiantes. Estava dando uma lida no tema da semana, onde a gente vai falar sobre escala espírita e progressão dos espíritos. Então, muito bacana. Bem-vindo, Coutinho Santos. Bom, hoje tá chovendo bastante aqui em Saquarema. Eu nem fui treinar, tava caindo um dilúvio às 5 horas quando eu acordei. E acabei voltando a dormir, por isso estou com um raciocínio um pouquinho mais lento do que de costume. Mas vamos lá, lembrando que a gente faz a fluidificação da água na prece de encerramento. Então tá em tempo de você pegar sua garrafinha, seu copo, para juntos a gente poder pedir para a espiritualidade manipular essa água em nosso favor. Então vamos iniciar aqui pela nossa leitura de ambientação, sempre melhor, de José Carlos de Luca. E depois da prece, a gente retoma os comentários. Hoje são 16 de junho de 2026. Cura e libertação. Os problemas que nos atingem. Bem-vinda, Silvia. Chegou bem em tempo de acompanhar nossa leitura de ambientação. Os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar as ilusões deturpadas que fizemos a nosso respeito. Desculpa. Sobretudo, a ilusão de que somos fracos, incompetentes, doentes e sem merecimento para uma vida de realizações positivas. Quando solucionamos uma dificuldade, mostramos a nós mesmos que somos maiores do que julgávamos ser. O homem tende a agir de acordo com a imagem que faz de si mesmo. Olhe-se como aquele explorador que penetra o garimpo em busca das pedras preciosas da sua alma. Façamos isso diariamente, de preferência antes de iniciarmos as nossas atividades, como se estivéssemos tomando o nosso café da manhã. Estaremos alimentando nossa alma com nutrientes poderosos, capazes de afastar o sentimento de inferioridade que afeta a maioria das pessoas. Bem-vinda, Maristela, bem-vinda, Maiara. Gente, achei essa página maravilhosa. Vamos fazer a prece porque eu estou ansioso já para comentar. A cabeça já ficou aqui pipocando. Mas vamos lá. Então, nessa manhã de clima ameno, da chuva necessária para nutrir as obras da sua criação, Mestre, nos elevamos a Ti, exercendo a nossa gratidão por mais uma noite, pelo sono reparador do corpo físico, pela oportunidade do desdobramento, que possamos, ao longo do dia de hoje, despertar para aquelas realidades, para aquelas orientações que recebemos dos nossos mentores ao longo do nosso desdobramento. Que possamos, a partir desse momento, nos conectar com as suas orientações através das reflexões fornecidas por essas obras. E então aqui estarmos atentos às nossas necessidades íntimas de reajuste. Nos abençoa e conduz, envolve o coração de cada irmão que ainda está a caminho, junto com o nosso. Que assim seja, graças a Deus.
Bem-vinda a Érica, bem-vinda a Flávia, bem-vinda a Tia Neia. Entrou bastante gente durante a prece. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpe a constipação, acordei um pouquinho mais tarde hoje, ainda estou em processo de despertamento. Mas vamos lá retomar a leitura dessa página que já me chamou muita atenção. Cura e libertação. Eu, pelo menos, estou mais habituado a fazer leituras onde tentam nos buscar para reflexão do nosso excesso de autoconfiança, excesso de... onde a gente acaba se tornando até um pouco arrogante, né? Com o ego, nos achando melhor diante de várias situações. E aqui essa página chama a atenção da gente exatamente para o contrário. Os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar as ilusões deturpadas que fizemos a nosso respeito. A gente sabe, a gente já tem conversado bastante da necessidade dos desafios que nos encontram para o nosso reajuste, para a nossa evolução. E aqui ele inicia a página nessa ótica. Os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar as ilusões deturpadas que fizemos a nosso respeito. Nos chamar a atenção para a nossa verdadeira realidade. Sobretudo, a ilusão de que somos fracos. Aí aqui ele dá aquela injeção de ânimo na gente, né? Para quebrar, sobretudo, a ilusão de que somos fracos, incompetentes, doentes e sem merecimento para uma vida de realizações positivas. A gente também bem já sabe, a gente comentou outro dia, do quanto a gente é severo no nosso julgamento conosco. Muitas vezes a gente é tolerante, paciente, compreensivo com as limitações do outro, a gente busca justificar os equívocos daqueles que amamos, daqueles que nós idolatramos, mas não temos, geralmente, esse olhar com as nossas próprias dificuldades íntimas, com as nossas próprias limitações. Bem-vinda, tia Cristina. E aí ele fala que os problemas que nos visitam não vêm só com o intuito de nos fazer despertar esses sentimentos, mas também de nos mostrar o quanto nós somos capazes de lidar com eles, reforçando então a nossa autoestima, tirando da nossa mente a ideia de que nós somos fracos, nos colocando diante exatamente das oportunidades de sermos ainda mais fortes do que acreditávamos que nós éramos. Tirar a ilusão de que nós somos incompetentes, nos dando a oportunidade de sermos competentes com as nossas escolhas, com as nossas rotinas, de que nós somos doentes e de que nós não temos merecimento. Ninguém é doente, as pessoas estão doentes. Nós passamos por momentos de doença, ainda que aquilo tenha se tornado uma característica física sua, na qualidade de criaturas imortais, passando por uma experiência transitória da carne, ainda assim nós estamos submetidos a um quadro de doença. Nós não somos criaturas doentes. E principalmente nós não somos sem merecimento, sobretudo da misericórdia divina, que está a nos amparar a todo momento. Muitas vezes a gente se julga sem merecimento, sem ter muita noção do que de fato a gente pede a Deus, de que se aquilo que a gente está pedindo de fato está na nossa jornada, se aquilo de fato vai trazer para a gente paz de espírito, crescimento, e a gente não é atendido na nossa imaturidade e a gente acha que a gente não tem merecimento. Pelo contrário, outro dia eu estava refletindo de quantas vezes a gente insiste diante de uma situação em que Deus tirou da nossa vida, que a gente sofre por algo que você tinha, alguma situação, alguma relação. Bem-vindo, tio Érico. E aí, às vezes você tem a oportunidade de cair em si e perceber, caramba, será que Deus não tirou isso da minha vida porque eu não estava indo bem nisso? Porque eu achei que talvez eu pudesse
ter mais sucesso em determinada empreitada. E aí aquilo sai da minha vida, aquele relacionamento sai da minha vida, aquele emprego, aquela oportunidade que me parecia a melhor de todas sai da minha vida. E eu fico, caramba, Deus traz isso de volta, Deus me faz entender. E aí chega essa compreensão, muitas vezes, para mim chegou, de que muitas vezes Deus tira, já que percebe que a gente não está preparado, e por entender que de alguma forma a gente tem merecimento, tira do nosso caminho para que a gente possa voltar, evoluir, se reconectar consigo mesmo. Então, os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar as ilusões deturpadas que fizemos a nosso respeito. Sobretudo a ilusão de que somos fracos, incompetentes, doentes e sem merecimento para uma vida de realizações positivas. Ninguém vem para cá para ser infeliz. Embora a gente saiba que a gente não tenha acesso a essa felicidade aqui na Terra, que a gente está sempre em busca, né? E não existe criatura que é feliz o tempo inteiro. A gente oscila entre momentos de felicidade e momentos mais difíceis, momentos mais duros, que estão ali nos ensinando, inclusive, a valorizar os momentos de dificuldade. Quando solucionamos uma dificuldade, mostramos a nós mesmos que somos maiores do que julgávamos ser. Quantas vezes a gente fica ruminando uma situação sem compreender o papel daquela prova, e aí a gente muda o nosso foco. A doutrina espírita sempre fala pra gente, os amigos espirituais sempre nos encaminham essa reflexão de que diante da dúvida, diante do sentimento de fragilidade, obra, trabalha, se coloque em movimento, porque mesmo que você não se julgue capaz, a espiritualidade vai investir em você, vai mostrar que você é mais capaz de muito mais do que aquilo que você achava que era. E pode ser que quando você se dê conta, a situação já tenha passado. Talvez você tenha passado a dar àquela situação exatamente o valor que ela deveria ter na sua vida, mas que por algum aspecto emocional, por alguma fragilidade do momento, pela proximidade com aquela dificuldade, com aquela circunstância, você não conseguia perceber que aquilo não tinha uma dimensão muito grande, aquilo estava perto demais. A partir do momento que você se afasta, porque se colocou em movimento, porque mudou o foco da sua atenção, você tem uma nova oportunidade de redimensionar aquela dificuldade e reequacionar as circunstâncias da sua vida. O homem tende a agir de acordo com a imagem que faz de si mesmo. Se eu não me vejo um copo meio cheio, se eu insisto na imagem de que eu sou um copo meio vazio, eu vou me sentir muito menos à vontade para investir os recursos que eu tenho em mim, em meu próprio favor. A vigilância, a autoestima. Eu sou uma criatura que tem uma dificuldade grande de autoestima. Então, isso, claro que a gente vai desenvolvendo essa consciência com muitos anos de terapia, né, com os relacionamentos. E aí eu acabo muitas vezes me colocando muito no papel de necessitar de aprovação, de fazer as coisas buscando aprovação, e se ela não vem, eu me sinto mal, sinto um vazio. Quer dizer que eu deixei de fazer algo de bom? Porque não tive determinada aprovação? Não. Se eu sei que aquilo é o certo, se é meu coração que me colocou naquela direção, independente de eu obter ou não a aprovação dos outros, que podem estar ou não sensíveis à minha realidade, que eu siga. Porque enquanto eu trabalho no bem, enquanto eu me comprometo, a espiritualidade segue me inspirando, não me deixa desamparado de forma alguma. E eu me coloco no exercício, no movimento. Olhe-se como aquele explorador que penetra o garimpo em busca das pedras preciosas da sua alma. Então o tempo inteiro a gente fica esperando que Deus mande
de fora o auxílio que a gente necessita, que a gente gostaria, sem perceber que muitas vezes ele já está em nós, ele já está latente aqui dentro. E às vezes, para pensar quantas vezes você estava atravessando uma dificuldade, aí veio alguém ou alguma coisa que você leu em algum lugar e aquilo ali vira uma chavezinha. Porque era só daquele movimento ínfimo que você precisava para poder reprogramar toda a sua mente. Então olha quanto nós somos capazes de virar a página, de enxergar o outro lado, de nos readaptarmos, reposicionarmos diante de todas as circunstâncias que vêm para o nosso próprio bem. Façamos isso diariamente, de preferência antes de iniciarmos as nossas atividades, como se estivéssemos tomando o nosso café da manhã. Estaremos alimentando a nossa alma com os nutrientes poderosos, capazes de afastar o sentimento de inferioridade que afeta a maioria das pessoas. Tem vários mantras, né? Vários ho'oponoponos que falam aí da gente, como método da gente parar de manhã, ao acordar diante do espelho, se reconhecer na nossa beleza, na nossa grandeza, no nosso potencial, na nossa condição de filiação com o divino. Então, da gente se reconectar consigo, com a nossa essência. A gente acorda tão atribulado, às vezes, com tanta coisa já na cabeça, que a gente não para se perceber, para se admirar, para se acolher. E talvez isso faça toda a diferença no transcorrer do nosso dia. A página está dizendo que faz. Então, que a gente não perca isso da nossa mente. Agora vamos ler um pouquinho do Evangelho, porque a gente está quase... Passamos um minutinho da metade aí do nosso prazo. Prazo não, do nosso tempo. Então vamos abrir aqui o Evangelho. 2015. Não foi dessa vez que eu li. Não foi agora nesse trabalho do culto. 2015 tem bastante tempo. Vou botar aqui uma data nova do que a gente está trabalhando hoje. Dia 16/6/26. Eu abri o capítulo 5, que fala, que tem o tema Bem-aventurados os aflitos, no item que fala sobre o suicídio e a loucura. Vamos lá. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Gente, que coisa maravilhosa. Eu vou reler. Tem que mudar esse termo, porque senão eu já passei por isso, do Instagram me derrubar a minha live, por causa desses termos. Então, o ato contra si mesmo e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o ato contra si mesmo. Com efeito, é que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Então, quantas vezes a gente não se desespera diante da prova, diante das circunstâncias como elas se apresentam, e a gente acaba enveredando pelo caminho da loucura, do questionamento constante, da manutenção da melancolia. Então, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo os caracteres de loucura, né? De descompensação. Bem-vinda, Denise.
Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. A gente vem falando todos os dias aqui, todos os nossos encontros, o quanto as provas, as vicissitudes que nos encontram só nos visitam no momento em que nós estamos mais propensos a evoluirmos com aquelas questões que foram moldadas exatamente para o momento em que a gente está vivendo, para a necessidade que a gente carrega talvez há muitos anos, há muitas existências, e que aguardavam que a gente estivesse pronto para lidar com ela. Então, ninguém passa por nenhuma dificuldade por acaso. Mais confortador do que isso é compreender que, diante de cada desafio, estamos envoltos não só da espiritualidade, mas das pessoas que Deus permitiu que estivessem ao nosso lado para nos auxiliar. Quando nos faltar inspiração, quando nos faltar garra, quando nos faltar fé, desde que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque quando a gente se abre, a ajuda vem por todos os lados. Então esse é o maior antídoto da doutrina espírita contra a loucura e o infeliz ato de atentar-se contra si mesmo. Vamos seguir. Ocorre o mesmo com o ato de tirar a própria vida. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez da loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Bom dia, Renan. Então a crença de que aquele é só mais um dia difícil, que ele vai passar e que eu preciso ser resignado na presença divina, na companhia dos meus mentores, na inspiração que há de chegar, porque muitas vezes nós estamos tão melancólicos que a gente não consegue enxergar o auxílio que está bem à nossa frente. Então que a gente tenha a resignação de que o amanhã há de ser melhor. A gente tem a oportunidade de lidar com tantas recordações de coisas maravilhosas que Deus nos permitiu viver todos os dias. Muitas vezes a gente passando por uma situação de tendência à depressão, a gente não consegue se dar conta do quão abençoado a gente é, ainda que a gente esteja passando por um desafio grande, porque a gente só consegue focar naquela questão. Bem-vinda, Deda, bem-vinda, Vanessa, bem-vindo, Himachu, welcome, bem-vindo, Anderson. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo ato de tirar a própria vida. E a gente tem ali acesso a muitos casos na doutrina espírita de irmãos que incorrem por essa atitude infeliz, achando que vão se libertar daquela dificuldade, mas como o espírito permanece vivo, ele só dá fim à existência do corpo físico, ele permanece guardando as sensações do ato que ele cometeu contra si mesmo. Ele vai poder acompanhar, porque ele vai estar muito mais conectado à família através do sofrimento, que é muito mais doloroso do que a conexão pelo amor, e vai ver o sofrimento que ele causou para cada familiar que talvez nunca mais consigam se recuperar nessa existência daquela perda. E é um irmão que vai sofrer muito mais. Às vezes ele acompanha de que no dia seguinte ou alguns dias depois o problema que ele julgava intransponível
se dissolve sozinho, e aí o arrependimento toma conta dele. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao ato de ceifar a própria vida. Elas dão a covardia moral. Quando se veem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que tirar a própria vida? Que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa, senão nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Então, o quanto homens que às vezes são muito notáveis, né, na sua ciência, são apegados em afirmar de que, com o fim da existência, nada mais acontece, nada mais pode se dar, de certa forma acaba induzindo o pensamento de que, é uma fala que me incomoda bastante quando as pessoas falam, só se vive uma vez. Só se vive uma vez, vem muitas vezes acompanhado de escolhas imprudentes que vão nos colocar em mais situações, riscos desnecessários em que a gente se coloca por uma fala de que só se vive uma vez, e aí você se permite um excesso que você não tem como mensurar que desdobramentos vai ter na sua existência. Então é uma fala muito equivocada e perigosa. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número de pessoas o pensamento ao ato de tirar a própria vida. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Então, ainda que você não tenha provocado o ato de alguém, se você fala deliberadamente, se você estabelece ideais deliberados para que as pessoas passem a tomar conclusões, a tirar conclusões a respeito da sua fala equivocada, você será responsabilizado pelas conclusões que se formaram a partir da sua fala. A gente tem que ter muita responsabilidade sobre as coisas que a gente fala, sobre as coisas que a gente se compromete em divulgar aqui na rede social, sobre a profundidade das coisas que a gente repercute na vida de tantos que vão ter livre acesso às nossas orientações. Bem-vinda, Nélia. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e resignação que o afastam naturalmente do pensamento de tirar a própria vida. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, as reflexões da doutrina nos revestem de coragem moral para que a gente compreenda de que esse é só um episódio diante de uma existência enorme. Essa é mais uma encarnação com a qual a gente está tendo a oportunidade de lidar com todas as necessidades que nós vemos cultivando há muitas existências. E nem por isso a gente está deixando de receber a assistência, o amparo, o carinho necessários da espiritualidade. Coragem para viver, companheira. Exatamente. Apesar de qualquer circunstância que a gente esteja enfrentando, por mais difícil te pareça enxergar o auxílio, ele está à sua volta. A distância, às vezes, só de uma prece, que vai fazer com que você passe a enxergar quem está à sua volta, se abra para um recurso que está ao seu lado, ou a um pensamento que vai fazer com que você vire aquela chavinha e ressignifique as suas escolhas, os seus atos. Caramba, 7h29. Vou ler esse último parágrafo aqui para a gente poder encerrar, que é bem grande.
O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra as próprias pessoas que tiraram a sua vida vindo revelar sua posição infeliz. Acabei de falar disso, né? E provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Há entre aqueles que tiram a própria vida, aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do ato de tirar a própria vida, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais feliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana, se crê em si tirando a própria vida, ir mais depressa para o céu, que o ato de tirar a própria vida é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de suas afeições que esperavam ali reencontrar. Então, às vezes, a gente tem a ideia equivocada de que, abreviando a própria vida, a gente vai retomar a nossa caminhada do plano espiritual e vai se encontrar com os nossos amores. Mas o estado em que a gente se coloca quando se compromete com uma atitude tão infeliz como essa faz com que a gente esteja num padrão vibratório muito inferior do que aqueles irmãos que a gente se conecta pelo amor. E a gente vai demorar muito para estar em condições de perceber a presença deles ou mesmo de poder compartilhar o mesmo lugar em que eles estão. Vamos estar acompanhados de outros irmãos que tomaram a mesma infeliz decisão. De onde a consequência do que o ato de tirar a própria vida, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número daqueles que tiram a própria vida, impedidos pelo Espiritismo, é considerável. E pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais pessoas que tirem a própria existência de forma consciente. Porque também tem isso de forma inconsciente, né? Todas as vezes que a gente submete o nosso corpo, nossa máquina de viver a excessos, através da nossa inconsequência, droga, alimentação, nos colocando em risco de forma desnecessária, não deixa de ser uma forma inconsciente de se abreviar a própria vida, né? Inconsciente. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do ato de tirar a própria vida, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Gente, então, muito valiosas essas reflexões aqui. Se você, por algum momento, acolheu esses pensamentos na sua mente, você teve aqui recurso suficiente para que você possa ressignificar em si, através da doutrina, dessas orientações, esse pensamento infeliz que a gente acabou de concluir, que vai te tornar uma criatura ainda mais infeliz se você acolher esse pensamento, essa ideia de muitas vezes espíritos que você está nutrindo. A gente já falou sobre forma pensamento, né? Sobre o quanto a gente atrai para a nossa psicosfera outros espíritos que pensam igual a nós. Se eu escondo os meus pensamentos dos meus pares, das pessoas que estão à minha volta, eu não escondo dos espíritos. Então, se eu estou alimentando essa ambiência à minha volta, eu estou atraindo para mim, alimentando com esses pensamentos, né? Estou atraindo para minha companhia espíritos que já adotaram posturas semelhantes, reunidos pelo equívoco, e que talvez não estejam ali com o fim útil de me mostrar o quanto aquilo foi doloroso para ele, que talvez estejam ali para nos induzir a acompanhá-lo naquele momento de sombra, de dor. Então isso nos traz de volta a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelos nossos equívocos, pela profundidade
pela profundidade das reflexões que nós podemos ter diante de cada circunstância, de cada desafio, de cada prova, diante do conforto de que nós nunca estamos sós. Se estamos vivendo as provas mais difíceis e mais aguardadas pelo nosso espírito, talvez há milênios, como condição de superação, ainda assim não estamos sós ao lidar com cada uma das provas. Muito valiosas essas reflexões. E se ao longo do culto ou depois dele te vier à cabeça o nome de alguém que você acha que essas reflexões vão ser importantes, não deixa de encaminhar, de mandar esse aviãozinho, porque talvez essa reflexão de hoje salve uma vida. E é muito triste depois que a gente se dá conta de que alguém próximo da gente teve uma escolha infeliz como essa e que a gente não percebeu. Então, se só por um momento o nome de alguém te veio à cabeça, provavelmente não foi por acaso, foi a espiritualidade colocando em favor desse irmão o seu auxílio. Tenha ele pedido por prece ou não, porque a espiritualidade é incansável. E ainda diante daqueles irmãos que acabam falindo diante da existência, eles tentaram muito inspirar para que aquele irmão tivesse essa atitude infeliz. Então vamos lá encerrar, porque a gente já passou 6 minutos aqui do nosso prazo de 7h30. Então, no início eu lembrei a vocês da importância de pegar a nossa água para a gente poder juntos pedir para a espiritualidade fluidificar. Dá tempo de você correr e pegar o seu copinho, sua garrafa. Então vamos lá. Mestre querido, é com muita gratidão que aqui nos colocamos diante de Ti, pelas reflexões sempre muito oportunas, esclarecedoras, que possamos manter em nossa mente a consciência da pluralidade das existências, da eternidade, da nossa condição de eternidade diante das dificuldades, das circunstâncias, que possamos ter em mente o quanto as dificuldades, as provas são transitórias e educativas e cumprem um papel designado por Ti, em que tivemos participação efetiva antes de retomarmos a existência na carne. Nos inspira, Mestre, na solução de cada uma das nossas dificuldades, que possamos estar prontos para lidar com cada uma das provas, que possamos nos perceber prontos, já que prontos nós sempre estamos, que possamos nos abrir para o socorro que vem de todos os lados, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir as orientações que o Senhor inspira das bocas ao nosso redor. Nos envolve no dia de hoje, nos inspira na sua direção, que possamos nos perceber na sua presença, já que o Senhor está lá em todos os momentos, pegando na nossa mão, nos segurando nos braços, nos segurando no colo. Não deixa, Mestre, de manipular essa água com um composto físico, químico, orgânico, capaz de nos fortalecer ainda mais para os desafios do dia de hoje e de mais uma semana que se apresenta. Se coloca na minha casa, e na de cada um que compartilhou comigo dessas reflexões nesse dia, nessa manhã chuvosa. Que o Senhor possa nas nossas casas realizar a sua limpeza, afugentando daqui qualquer vibração negativa, sentimento de dor, tristeza. E permita que a sua equipe de abnegados mentores espirituais se coloque em nossas residências, impregnando cada parede, cada cômodo, cada frestinha com todo o seu amor, com a sua luz e com a sua presença, Mestre. Nos ilumina ao longo de mais uma semana. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar essas reflexões aqui. Obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever, assim que acabar, eu salvo o conteúdo dessa live, fica ali no feed, eu sempre tiro dali do feed a da semana anterior, deixo só a da última semana para dar destaque, mas se você arrastar para o lado, ali na aba dos Reels, no meu feed, tem mais de 1 ano desse trabalho aí, eu tenho buscado colocar o tema para facilitar também as
pessoas na hora de encontrar as mensagens. Mas logo em seguida eu vou colocar no meu story o link para a live de hoje com a legenda no YouTube. Então, se você puder se inscrever lá no canal, isso ajuda a nossa divulgação e é uma outra forma para que as pessoas possam encontrar essas reflexões. Às vezes a gente está num ônibus, em algum lugar, a gente não pode ouvir, tem lá uma legendinha que facilita também a assimilação do conteúdo. Então, nos ajude aí na divulgação desse conteúdo que é para o nosso bem, que seja para o de tantas outras pessoas. Um beijo grande, fica com Deus, até semana que vem.